Você sabe o que conferir, o que é importante para uma boa concretagem na sua obra e evitar aqueles retrabalhos que são dor de cabeça? Vem aqui comigo então que eu vou te mostrar isso agora. Você gostaria de aprender a elaborar projetos de forma prática, fácil e otimizada? Então fica ligado no curso do André Barros, Oficina do Projetista. O curso é sensacional. Eu sou prova viva porque eu aprendi a fazer projetos a partir desse curso. Então por isso que eu estou indicando para vocês também, mas eu sozinho não sou prova. Mais de 2.500 pessoas já fizeram o curso também, já aprovaram e validaram esse curso. E o mais maneiro é que o curso é dinâmico, porque você vai aprendendo a fazer projeto no primeiro dia, você já consegue desenvolver os projetos já. Começa a treinar fazendo na tua casa, por exemplo. É muito legal, galera. Então vou deixar o link aqui na descrição desse curso. Vale a pena ver, ele dá certificado no final também, que é muito legal. E eu acho que só vale a pena você conferir no mesmo. Vambora! Fala galera, sou o Sandro Neves, engenheiro civil. E para você que é construtor, amigo, você que é engenheiro, estagiário de engenharia, estudante e amante da construção civil, esse vídeo é para você, para poder realizar uma boa concretagem. E quero te trazer aqui o que você deve conferir para que saia uma concretagem de qualidade e que principalmente evite os retrabalhos e os problemas estruturais. Porque toda concretagem que possa ocorrer algum problema, é certo que você vai ter que ter um nível de trabalho muito alto, que é um dos impactos financeiros maiores que tem dentro de uma obra e todo mundo tem que evitar. Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar isso aqui tudinho, que eu fiz uma lista do que você deve conferir desde o início do transporte até o tratamento pós-concretagem. E já vai deixando o seu like aqui, galera. Ative esse sininho para vocês ficarem sabendo dos novos vídeos e me sigam lá nas redes sociais também, porque lá todos os dias eu estou presente colocando conteúdos importantes e muito legais sobre construção civil, que podem te ajudar, como por exemplo calcular uma alvenaria ou alguma coisa sobre alguma etapa de serviço que precisa ser conferida, lá também eu coloco alguma coisa. Então vamos lá pro conteúdo, porque esse aqui é muito legal e vocês precisam ficar sabendo. Então são 5 itens que devem ser conferidos por etapas e que eu considero como 5 pilares de uma boa concretagem, que são transporte, lançamento, o adensamento, o nivelamento e a cura do concreto. Então eu vou te explicar sobre todos eles aqui agora e o que deve ser visto para você garantir uma boa etapa de construção e garantir que não saia dos conformes, né? Vamos aqui para o primeiro pilar, que já começa super importante, claro, como todos os outros, mas esse já começa, se der errado nesse já problema sério para sua obra, que é o pilar do transporte. Você precisa avaliar logo de cara o horário que você vai fazer sua concretagem. Por que eu digo isso? Dependendo do horário, você vai perder muito tempo de trajeto entre a saída da usina do seu concreto, considerando, é claro, concreto usinado, para a sua obra. Geralmente a concreteira tem um prazo pré-estabelecido do seu concreto, desde da mistura até ela entrar em processo de cristalização, que nós chamamos de período de pega, né? Que é onde o concreto deixa de ser fluido para virar cristalização e vira elemento estrutural. Aí a partir desse momento acabou a sua concretagem, não tem mais o que fazer, porque ele não vai mais vibrar, não vai mais se misturar com o concreto existente e vai prejudicar a sua obra de fato se você não terminar essa concretagem até isso acontecer. Ainda no transporte, você precisa ficar ligado entre o período de soltura entre os caminhões. Eu vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma concretagem de uma laje de 200 metros cúbicos, mas você precisa ter um intervalo entre cada caminhão, e cada caminhão tem mais ou menos entre 6 a 10 metros cúbicos, dependendo do tipo de caminhão e concreteira, é claro. Mas você precisa verificar esse intervalo entre essa saída dos caminhões da usina, porque que pode acontecer? Se você não lançar todo o concreto do primeiro caminhão enquanto não chega o segundo vai ficar esperando, contando o tempo do período de pega do seu concreto. Então é importantíssimo que você mensure esse intervalo entre os caminhões para que não vai prejudicar a sua obra. Eu já vi acontecer, cara, de obras que soltam todos os concretos tudo de uma vez só, quando vai ver já tá no 6º caminhão parado lá e não chegou, não terminou nem o primeiro de descarregar. Aí sabe o que acontece? Já no 4º, 5º caminhão, começa a vencer o concreto no balão antes de você começar a fazer a concretagem. Irmão, isso é prejuízo absurdo para sua obra, indesejado para todo mundo e que só prejudica tanto a concreteira quanto você. Então fique ligado nesse intervalo entre os caminhões para que não dê problema e possa fazer um concreto saudável para sua obra, claro. Agora vamos para o segundo pilar, que é o pilar do lançamento.
tão importante quanto o transporte, você precisa ficar ligado no tipo de lançamento que você vai fazer. Às vezes você vai utilizar bomba, às vezes você vai fazer concreto simples mesmo, sem precisar da bomba, às vezes você utiliza a lança, mas tem coisas que você precisa verificar antes mesmo de lançar, como por exemplo, verificar o fechamento de forma, todas as frestas, ver se a sua forma está com desmoldante, detalhes de espaçamento da armação, se está atendendo o projeto, os cobrimentos, que é muito importante, porque senão depois na hora de forma lá vai dar problema com a armadura exposta, ninguém quer isso. Então na parte do cobrimento, na parte do lançamento vocês têm que ficar ligados nisso. Também respeitar a altura. Não pode ultrapassar uma altura acima de 3 metros de área livre de lançamento para o seu concreto, porque senão desagrega o concreto na altura e não pode. Então vocês precisam ficar ligados nisso também. Obedeça esse lançamento aí para poder tudo dar certinho. Confira a forma, confira a armação, os fechamentos, todas as vedações, as instalações, tudo antes de fazer esse lançamento aí, porque depois já era. Agora o terceiro pilar, que é o pilar do adensamento, super importante também, que é a vibração do seu concreto. Tem concretos hoje em dia que é autoadensável, que não é desnecessário utilizar o vibrador para você fazer o adensamento do concreto. Mas não são todas as concreteiras que atendem com isso e, dependendo do custo, não sei se vale a pena. Enfim, você precisa avaliar isso para a sua obra. Mas o adensamento é super importante. Você precisa colocar o vibrador lá no teu concreto, lá no elemento estrutural, para poder o concreto espalhar e poder entrar em todas as partes onde que é preciso para poder preencher a sua peça. E tome muito cuidado, não pode colocar o vibrador lá e deixar para o resto da vida, porque o que vai acontecer? O agregado graúdo, que é a brita, como é mais pesado, ele tem a tendência a descer quando é vibrado. Então, você normalmente demora aí de 2 a 5 segundos com o vibrador lá dentro e retira, vai fazendo esses processos em vários lugares para poder não dar problema no seu adensamento, esse desagregamento do concreto, como eu acabei de falar. Outro item importante no adensamento também é para você não vibrar de forma alguma o aço. Muitas obras que eu já vi, o pessoal vai lá, coloca o vibrador no aço e deixa que está vibrando o concreto à vontade. Mas o que está acontecendo? Ele está desunindo o concreto do teu aço, que é justamente o contrário que a gente precisa. A gente precisa que fique um elemento estrutural único. Então, não coloque esse vibrador sobre o aço, coloque ele diretamente sobre as frestas entre a armadura e a forma, para poder vibrar de fato só o concreto, e entre esses períodos curtos, entre 2 e 5 segundos, que eu acho que já vai segurar, e é o que a norma pede também com relação a esse tipo de serviço. Agora vamos para o quarto pilar, que é o nivelamento, super importante, não pode deixar de ser conferido. Quem é que quer uma laje desnivelada? Quem é que quer um topo de pilar desnivelado? Enfim, não pode deixar de conferir. Algumas pessoas utilizam gabarito, que é o comum, geralmente para poder fazer o nível de topo ali, para depois você desce um pruminho de centro ali, para poder conferir as alturas certinho niveladas. Régua, tem o nível de topografia, o pessoal utiliza vários recursos, mas não deixe de conferir o nível de referência com o nível de topo ali da tua laje ali certinho, para poder garantir até mesmo volume. Se você considera um volume ali do concreto ali, uma camada de 7 centímetros, uma laje, você chega lá, tá com 15, 16, o prejuízo de material, com certeza você está pagando a mais, colocando mais material lá, tem peso que você está agregando absurdo a mais para seu elemento estrutural, entre outros. Então fiquem ligados na questão do nivelamento, para que não saia dos eixos do que você projetou. Agora nós vamos para o último pilar, que é o pilar da cura do concreto, o quinto pilar, né? Que é super importante tanto quanto os outros, que é você manter essa cura do concreto. A cura é logo depois que você fez todos os processos anteriores, como disse, de forma cronológica, e você precisa manter ele tratado, sempre molhado depois que você fez essa concretagem de fato. Por quê? Quanto mais retardar essa cura, quanto mais você manter o elemento molhado, ele vai evitar que tenha fissuras por conta de retração, e quando o concreto começa a cristalizar e virar um elemento estrutural, ele começa a perder líquido e aumentar a temperatura. Então, se tiver esse processo muito rápido, ele começa a ter rachadura nele, começa a criar fissuras nele, que vai prejudicar o seu elemento estrutural no futuro. Então, quanto mais
tempo você deixar ele molhado para sofrer esse processo de perda de líquido, enfim, essa retração ser mais lenta possível, você vai garantir que o concreto tenha mais resistência e mais durabilidade no futuro. Então a questão da Sakura é muito legal você ficar ciente disso. Tem pessoas que simplesmente mantêm molhado durante 2-3 semanas depois, todos os dias, e não deixando ficar seco de forma alguma. E também as pessoas costumam colocar o bidin, que é aquele manta de jardinagem, para poder ajudar a manter molhado e não secar de forma alguma, como te disse, do elemento estrutural. Então fica ligado nessa parte da cura, que é muito importante também. E você, que tá achando o que dessas dicas que eu tô dando sobre elementos estruturais, da parte da concretagem? Comenta aqui, fala o que eu tiver de repente faltando algum item importante de conferência. É bom vocês agregarem esse valor aqui e também nos permitir trocar uma ideia sobre o que deve ser feito de fato para conferir uma concretagem, principalmente alertar os construtores sobre os problemas que podem dar. Aquele com transporte de vários caminhões parados na obra, eu sei que já aconteceu com alguém aí. Então vocês fiquem ligados, porque senão aconteça de forma alguma, e que vocês possam sempre lembrar do que deve ser feito e coisas que você deve evitar uma boa construção. Esse é o meu objetivo aqui. Então não deixa de me seguir por aqui, ative esse sininho de novo aí, para ficarem sabendo sempre de vídeos novos. E não deixa de comentar coisas importantes que vai agregar valor aqui para a construção civil, que esse é o objetivo do canal. Então valeu, galera. Eu sou Sandro Neves, sou engenheiro civil. Tem itens importantes como, por exemplo, rastreamento do concreto, a ficha de concretagem que você deve preencher, os corpos de prova para você poder saber se o concreto está dentro do padrão ali, porque a norma pede, que o projeto pede da sua estrutura, que vai ficar para outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então é isso, galera. Me acompanhe sempre por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.